No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre os CRIs, os CRAs, as debêntures, são os títulos aí de crédito privado de uma maneira geral. E eu quero te explicar os motivos pelos quais eu não invisto e pelos quais eu também não sugiro esses ativos na carteira dos meus clientes de consultoria. E pode ser que você perceba que você também não precisa investir nesse tipo de coisa. Oi, eu sou a Ellen e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse canal que te ajuda a transformar dinheiro em mais dinheiro, e a conversa hoje vai ser sobre os títulos de crédito privado, os mais conhecidos aí, os CRIs, os CRAs, as debêntures incentivadas, e eu resolvi fazer esse vídeo por dois motivos. O primeiro motivo é que cada vez mais eu tenho recebido pessoas aqui na consultoria de investimentos, né, e de planejamento financeiro, com as suas carteiras entupidas desse tipo de ativo. Entupidas. Vocês não têm noção do quão frequente isso está. E, obviamente, isso acontece aí em um momento, né, de renda fixa com juros altos. A gente já está nessa pegada há um tempo. Então, esses títulos, eles têm ali uma rentabilidade atrativa e tudo mais. E as pessoas muitas vezes entram sem entender no que estão entrando, e é por isso que esse vídeo existe. E também porque tivemos eventos recentes aí de algumas empresas, né, que entraram em recuperação judicial e tudo mais. A gente teve o caso de Braskem, a gente teve o caso de Ambipar, a gente teve o caso de Raizen, entre outras. E quando isso acontece, esse mercado, ele é muito impactado e as pessoas, os investidores, ficam desesperados, porque justamente não sabiam no que tinham entrado. E aí, quando vem aí o resultado, né, quando você vê lá uma perda, às vezes, de 80% do dinheiro investido, às vezes 100% do dinheiro investido, as pessoas ficam apavoradas. Então, nesse vídeo, como é que vai ser a dinâmica dele? Eu resolvi pegar aqui os 4 principais argumentos, né, de quem muitas vezes oferece esse produto para você que é investidor, ou para você que, quando vai estudar sobre, as pessoas geralmente falam das vantagens. Então, eu vou pegar essas 4 vantagens e vou conversar sobre cada uma delas para você ver se de fato são vantagens mesmo. Então, vamos lá. Então, vamos conversar sobre o primeiro ponto, que geralmente é o ponto onde todo mundo se interessa e para por aí, que é o ponto da rentabilidade. Sim, de fato, dentro do universo ali da renda fixa, esses títulos, se a gente for pegar os 3 tipos mais básicos aí, eles vão ser o que vão entregar uma taxa de retorno maior, uma rentabilidade maior, na maior parte dos casos. Então, sim, de fato, eles vão entregar um retorno maior do que em comparação com os títulos públicos, em comparação com os títulos bancários, que são ali os CDBs, os LCIs, as LCAs. Mas a parte que ninguém conta é que eles também têm um risco maior. No mercado de renda fixa, isso costuma muito ser verdade. Quanto maior o risco, maior o retorno. Aqui no Brasil, a renda variável não é muito assim, não. Mas na renda fixa, essa premissa aí geralmente acontece, sim. Então, se a gente for pensar nessas 3 categorias, digamos assim, de títulos de renda fixa, se a gente fosse pensar numa escalinha de risco, a gente teria ali no primeiro degrau de risco os títulos do governo, né, que são lá os títulos que você consegue comprar na plataforma do Tesouro Direto, os títulos públicos. Eles são que têm o menor risco. A gente vai falar um pouco mais de risco mais na frente. Aí, num segundo nível, a gente teria os títulos bancários, e no terceiro nível, a gente tem os títulos de crédito privado. Então, eles pagam mais sim, mas eles pagam mais porque eles também são mais arriscados. Aí eu quero aprofundar um pouquinho nessa questão do risco, porque muita gente não para olhar essa parte, olha só para o retorno, para por ali, e eu acho simplesmente que você deveria olhar para risco muito mais do que para retorno. Essa é a minha opinião e é como eu olho as carteiras por aqui. Vamos falar um pouquinho dos riscos desses tipos de ativo. Eles têm alguns tipos de risco. O principal é o risco de crédito, porque dentro do mundo da renda fixa, esse é o risco que mais pega, vamos dizer assim, né? O risco de crédito, se a gente for explicar num termo muito básico, é o famoso calotão, né? Você emprestou lá dinheiro para essa empresa, ela vai te pagar até 2034 lá da maneira que foi acordado, mas aí no meio do caminho a empresa teve um problema e ela não vai mais conseguir pagar essa dívida e você fica a ver navios. Todos os títulos de renda fixa têm esse risco, mas dentro daquela escalinha que eu mostrei ali atrás. Então, no primeiro degrau a gente tem os títulos públicos, que são os títulos onde você empresta dinheiro para o governo, só que o governo, ele tem mecanismos para gerir essa dívida e para pagar a dívida que uma empresa privada não tem. Então, por isso que a gente sempre fala que o risco soberano, né, o risco do governo, ele é o menor risco de crédito dentro dos atores aí do nosso sistema financeiro. Aí, no segundo grau, né, digamos assim, a gente tem os títulos bancários, que aqui no Brasil, para o sistema bancário ganhar credibilidade, né, a gente emprestar o nosso dinheiro para os bancos, para as financeiras, elas precisam do nosso dinheiro para funcionar. Existe o tal do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que funciona ali como um seguro. Claro que se a gente tiver um colapso total do sistema financeiro, o FGC não vai dar conta, né? A gente sabe disso. Mas, assim, essa também é um cenário bem apocalíptico, né? Não acho que você deveria se preocupar com isso. Mas dentro de um cenário normal, o FGC ele dá conta, vide caso do Banco Master aí, que foram bilhões e bilhões e bilhões e todos os investidores foram ressarcidos. Então quer dizer que eu posso sair pegando qualquer coisa de bancário que está resolvido? Não, eu tomaria um pouco de cuidado, mas fato é
que a gente tem esse seguro aí por trás, no caso dos títulos bancários. Já os títulos de crédito privado não tem nada disso. Então, eles nem são títulos do governo, que tem ali seus mecanismos, eles também não são títulos bancários, eles não têm FGC. E muita gente não sabe disso. Muita gente é pega de surpresa quando tem esses eventos aí que eu comentei, né, Ambipar, Braskem, muita gente não sabia que esses títulos não tinham FGC. Não tem. Então, assim, se der um problema a essas empresas para quem você emprestou dinheiro não conseguirem pagar, você vai depender do desenrolar de todo o processo ali para saber se ela vai se recuperar, se ela vai pedir falência, se você vai conseguir receber alguma coisa de volta por causa dos bens, né, que essa empresa tem, dos ativos que essa empresa tem. Não é um processo tão simples assim. Então, sim, corre o risco de você simplesmente perder tudo. E aí que tá. Essa é a primeira implicância com esse título. Que a gente fala que eles dão um retorno maior, mas eles também têm um risco maior. E quando a gente fala do risco de crédito, é o que eu gosto de comentar, que é uma assimetria negativa. Por quê? Porque nesse título, investindo nesse tipo de título, você vai ganhar ali 1% a mais, 2% a mais ao ano do que você ganharia num título público ou num CDB, numa LCI ou numa LCA, que é um ganho relativamente pequeno, né? Você não tem um potencial de ganho infinito, como a gente tem na renda variável. Na renda variável, você bota seu dinheiro lá, você corre o risco de perder tudo, sim, mas o seu potencial de ganho, ele pode ser quase que infinito, né? Se a gente for pensar numa empresa aí, ela pode crescer indefinidamente, claro que vai ter um certo limite, mas ela pode crescer 100%, 300%, 500%, 1000%. Na renda fixa isso não vai acontecer. Então você vai ter um potencial de ganho ali que ele é muito limitado, mas o seu potencial de perda é enorme, você pode vir a perder tudo. Então essa é a primeira implicância que eu tenho com esse tipo de título, e era isso que eu queria falar para vocês em relação a essa questão do retorno ser maior, que é vendido aí como uma grande vantagem, mas por trás isso esconde também um risco maior, sem proteção, e que pode fazer você perder todo o seu dinheiro investido. Aí o outro risco que esses ativos têm também é o tal do risco de liquidez, que é o quê? Você pode precisar sair de um ativo desses antes do vencimento, que a vida acontece, né? Às vezes você achou que você ia poder deixar o dinheiro lá até 2034, mudanças de planos, você precisou do dinheiro antes. Só que dependendo da qualidade do ativo e dependendo de como que está esse mercado de renda fixa, você pode não conseguir sair porque não vai ter ninguém para comprar ele de você. Esse é o risco de liquidez, é você querer vender uma coisa e não ter ninguém para comprar. Você simplesmente não consegue pegar o seu dinheiro de volta, tem que esperar aparecer um comprador dos céus para te salvar. E aí que tá, quando o mercado tá estressado, tipo agora, né, que teve esse caso de Raizen e tudo mais, é muito mais difícil você conseguir vender, porque são poucas pessoas que estão dispostas a comprar, porque fica todo mundo assim meio cabreira, né? Tipo, meu Deus, será que vai acontecer de novo? Vou botar dinheiro nesse negócio aí, não. Ainda mais se for um ativo de qualidade duvidosa. Eu atendi uma cliente há um tempo que tinha ativos na carteira dela que simplesmente ninguém queria comprar. E ela vai ter que ficar segurando essa banana aí até o final do vencimento desses títulos e a gente torcer para tudo dar certo. Então, acontece, né? Esse é o risco de liquidez, que é isso. Você querer transformar o seu ativo em dinheiro e não conseguir, tá? Então, esses ativos também têm esse risco. Eles têm também o risco de mercado, né? Que é a oscilação ali no preço do título, que se você for levar até o vencimento, para você isso não vai mudar muita coisa, mas se você resolver vender antes do prazo, pode ser que você venda numa condição pior do que aquela que você entrou e você saia, assim, talvez até num prejuízo, se você for vender esses títulos antecipadamente. Mas, dentro do universo da renda fixa, o risco que a gente olha com mais cuidado é realmente o risco de crédito. E aí é que tá. A maioria das pessoas não sabe fazer essa análise de risco de crédito, né? Inclusive, até quem sabe é pego de surpresa, né? Muita gente não esperava que isso fosse acontecer com a Raizen, que era uma empresa aí super conhecida por ser uma empresa segura, uma empresa rentável, etc, etc. E deu no que deu. Então, sinceramente, se você quiser investir em crédito privado, eu sugiro que você vá mais pelo caminho dos fundos, delega essa função de escolher ativos para o gestor de um fundo e deixa esses ativos quietos para lá. Esses ativos isolados, eu não entraria nessa, não. Aí eu quero falar do segundo ponto, que é uma vantagem desses títulos, que é o fato de eles serem isentos de imposto de renda. Os CRIs, os CRAs e as debêntures incentivadas são isentos de imposto de renda, as debêntures comuns não, tá? E aí, nesse caso, realmente é uma vantagem, né? Como eles costumam ter retorno maior do que os outros ativos e ainda serem isentos de imposto de renda, de fato, isso daí é uma vantagem, eu não tenho muito o que contestar, né? Se a gente estivesse falando de outros títulos, por exemplo, CDBs e LCIs, que às vezes eles podem ter taxas muito parecidas, nem sempre o fato de um ser isento é melhor do que o outro. Mas no caso dos CRIs, dos CRAs e das debêntures incentivadas, de fato, dificilmente você vai conseguir achar
um outro título com a taxa bruta que seja maior do que eles que ainda são isentos. Então, nesse caso, essa vantagem é de fato uma vantagem, mas é sempre bom a gente fazer a conta. No caso deles, eu diria que em 100% das vezes, eles por serem isentos, dificilmente você vai achar um outro ativo de renda fixa que uma taxa bruta pague mais do que eles. E a terceira vantagem que esses títulos têm, né, que é vendido aí como uma vantagem, é a questão dos juros periódicos, né? Então esses títulos, como eu comentei, alguns vão pagar juros semestralmente, alguns vão pagar juros anualmente, na maioria das vezes são essas duas possibilidades, que significa que você não vai precisar esperar até 2034 para ter esse dinheiro de volta, né? Esse título a cada 6 meses ou a cada uma vez por ano ali, ele vai te devolvendo os juros que foram pagos naquele período, o dinheiro cai na sua conta, você pega isso e reinveste ou você consome se você estiver na fase de usufruir do seu patrimônio. E aí parece que é uma vantagem, né, para o pessoal aí do discurso, do viver de renda, dos dividendos e dos juros, né, caindo na conta para você ter renda, parece ser uma vantagem. Só que tem alguns pontos importantes. Primeiro, você tem que identificar como que você está montando a sua estratégia de investimentos. E é por isso que eu dou consultoria individual, porque muitas vezes as pessoas investem sem estratégia. Elas só vão pegando um monte de ativos ali, que o pessoal fala que é bom, fica aquela carteira Frankenstein, que nada conversa com nada. E eu aqui na consultoria individual, inclusive, falando da consultoria individual, a agenda, se você quiser fazer a sua, né, de investimentos e também de planejamento financeiro, aqui eu faço um trabalho completão, né, pra gente olhar a sua vida financeira como um todo, e só depois montar uma carteira de investimentos que seja coerente com o que você precisa. A agenda de consultoria, ela é aberta todo dia 1º. Tem meses que eu não abro porque eu não tenho agenda. Mas quando tem agenda, eu abro todo dia 1º. Aí você vai lá no formulário, bota as suas informações. Eu vou te chamar ao longo do mês aí pra gente conversar, bater um papo, você me explicar a sua situação, eu te explicar como funciona o trabalho e aí eu te mando uma proposta e até pra ver se a consultoria você já tá no momento de fazer também, né? Porque tem gente que às vezes chega e ainda não tá no momento de fazer. Mas aí a gente conversa, eu vou te dar esse feedback, vou te dar esse retorno e te mandar uma proposta e você avalia se seguiremos juntos ou não e eu vou adorar te atender. Eu adoro, é um trabalho que eu faço com muito, muito, muito prazer, muito, muito gosto mesmo e é muito legal ver as pessoas saindo da consultoria com aquela sensação de agora eu entendo o que eu tô fazendo. Agora eu sei que eu tô no caminho certo. Então, se você quiser participar aí desse processo, o link tá aqui embaixo. Você pode entrar lá no formulário todo dia 1º. As vagas costumam acabar rápido, então eu sugiro que você bote seu reloginho aí para tocar no dia 1º, para você botar o seu nome lá no formulário e a gente conversar. Aí, voltando aqui, como eu estava dizendo, na consultoria lá de investimentos, a gente monta a estratégia, né? E aí, basicamente, você pode estar em 2 momentos. Ou você está no momento de acumulação de patrimônio, para no futuro viver desse patrimônio, né? Ou você está na fase de usufruir desse patrimônio. Você já está consumindo patrimônio, você já está aposentado, você já está vivendo de renda. Enfim, para as pessoas que estão na fase de acumular patrimônio, você concorda comigo que não faz o menor sentido você ter uma carteira que um monte de coisas te paga renda agora? Você não vai precisar dessa renda agora, você ainda está trabalhando, você ainda está acumulando, você não vai se aposentar agora. Então, não faz sentido esse negócio, esse argumento não funciona para quem está na fase de acumular patrimônio. Não precisava você se entupir desse tipo de título. E até porque, quando você pega esses títulos de renda fixa com uma taxa alta, né, os CRIs, os CRAs debêntures, e todos, na verdade, até os títulos públicos também têm essa questão, que eles têm juros periódicos, né, o IPCA lá com juros semestrais, por exemplo, do governo, que se encaixa nessa conversa aqui também. Você tem que pensar que, imagina só, você pegou um CRI com uma taxa excepcional de IPCA mais 7,5%. E ele vai vencer em 2034, vamos supor. Poxa, se essa taxa é tão boa assim, eu quero ficar nela o máximo de tempo possível, porque eu quero meu dinheiro rendendo nessa taxa boa. Só que se a cada 6 meses esse CRI está devolvendo o meu dinheiro, quando eu for reinvestir esse valor que ele me pagou, pode ser que eu não pegue uma taxa tão boa assim. Isso é o que a gente chama de risco de reinvestimento, que é você sair de uma coisa muito, muito boa para talvez sair em condições não tão boas assim. Esses títulos, eles têm essa característica. Então você pegou uma taxa ótima, mas quando você for reinvestir, talvez você não pegue uma taxa tão boa assim. E no fim das contas, esse dinheiro não rendeu IPCA mais 7,5% no todo. Ele rendeu IPCA mais alguma coisa, porque você foi reinvestindo ali no meio do caminho, você pegou outras taxas, enfim. Não dá muito para saber quanto esse dinheiro rendeu de fato. Você concorda comigo que na fase de acumulação faz muito mais sentido você pegar títulos que paguem juros só no vencimento? Muito mais sentido, tá? Aí você pode falar assim, mas e a pessoa na fase de fruição, de usufruto do patrimônio, né? Pode fazer mais sentido, mas aí a gente tem um outro ponto, que quando a gente está na fase de usufruir do patrimônio, é a fase em que a gente tem que ser mais cauteloso, porque a nossa margem para errar
ela é muito menor. Porque, em tese, se você está usufruindo do patrimônio, você não está mais trabalhando, você não está mais gerando renda. E aí, se você começa a tomar decisões meio que erradas aqui, né, e os seus investimentos começam a dar errado, pode ser que seu dinheiro acabe antes da hora. Então, na fase de fruição, a gente também precisa ser mais cauteloso. E se a gente quer ser mais cauteloso, faz sentido eu entupir a minha carteira com esses títulos que dentro daquela escadinha lá que eu mostrei são os mais arriscados? É algo para a gente pensar, né? Então, sim, eles servem ao propósito de quem está na fase de usufruir do patrimônio, mas tem essa questão deles serem talvez muito arriscados para quem está nessa fase. Então, independente de qual for a sua estratégia, esse é o motivo pelo qual eu não coloco esses ativos na carteira dos clientes nem na minha. Porque seja na fase de acumulação, seja na fase de fruição, eu não acho que eles encaixem bem em nenhuma das duas. E o quarto e último ponto que geralmente as pessoas que oferecem esse tipo de investimento para você trazem é a possibilidade de usar esses ativos para fazer marcação a mercado. Marcação a mercado é aquela ideia de você comprar um título de renda fixa numa taxa alta, aí quando as taxas baixam ele valoriza pra caramba e você vende ele antes do vencimento para fazer esse ganho de curto prazo. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando sobre isso. Eu vou deixar ele no final aqui como referência para você assistir se você quiser. E aí muita gente diz que você pode entrar nesse CRI, nesse CRA, e quando a taxa baixar a gente sai e ganha dinheiro com a marcação a mercado. E aí que tá, não vou me adentrar no detalhe aqui, porque eu acho que se você assistir esse outro vídeo que eu vou deixar na referência vai ficar mais explicado, mas por tudo que eu digo lá nesse vídeo, você vai perceber que esses títulos eles não são ideais para você fazer marcação a mercado. E por alguns motivos. Primeiro, por esse ponto de que, como eles pagam juros periódicos na maior parte das vezes, é muito difícil achar um CRI, um CRA, uma debênture que não pague juros no meio do caminho, né? Pague só no vencimento, é muito difícil. Eu não me lembro de já ter visto, mas eu vi colegas que já comentaram que já viram, eu nunca vi. Acontece que, por esse motivo, eles têm o que a gente chama de uma duration menor. Não vou entrar no detalhe aqui, mas fato é que eles não são tão longos quanto parecem, digamos assim, para efeitos matemáticos, para efeitos de marcação a mercado. Isso diminui o seu lucro quando essa coisa da taxa de juros diminuir e você ganhar dinheiro, eles vão te dar uma valorização menor do que um outro título de mesmo prazo que fosse pagar juros só no vencimento te daria. E o segundo motivo é a questão da liquidez que eu comentei lá atrás. Pode ser que sim, ele dê uma valorização legal, você queira sair e você simplesmente não consiga, porque é um título que talvez não tenha uma qualidade boa, ninguém queira comprar naquele momento, ou você vai ter que pagar um spread altíssimo na saída, e aí boa parte dessa sua valorização também vai embora. Então esse argumento aí da marcação a mercado também é um que não cola muito para esse tipo de título, e eu já falei isso lá no outro vídeo, eu sinceramente acho que você nem devia fazer marcação a mercado, então mais um motivo para esse quarto motivo não fazer sentido. E aí você pode estar se perguntando, né, vendo esse vídeo, você vai lá olhar a sua carteira e vai falar assim, meu Deus do céu, eu tô cheio desse negócio na minha carteira. E aí, o que eu faço? Bom, o que eu faria, né? Eu olharia para ver primeiro em que grau de exposição isso tá do seu dinheiro, né? Se tiver um grau pequenininho, talvez dê para você deixar rolar ali e tudo mais. Isso é uma das coisas que eu olho aqui na consultoria, né? Mas se for algo que realmente te bater um alerta aí, eu sugeriria realmente de você contratar um consultor de investimentos independente e isento, que não seja vinculado a nenhuma instituição e tudo mais, para fazer essa análise para você, que é justamente o que eu faço lá na consultoria. Então, nesses casos, né, e é um caso muito frequente, tá, gente? Eu pego muita gente nessa situação. Essa moça que eu comentei, né, que tinha os ativos ali, que ela não conseguiu vender, ela tinha 60% do dinheiro dela nesse tipo de título. 60%. Isso é, assim, um absurdo. Isso é inaceitável. E aí, no caso dela, a gente tentou mexer, não conseguiu mexer em muita coisa, porque estava num cenário que não tava dando, os ativos dela não tinham liquidez. É isso. Mas pelo menos agora ela tá ciente, né? E ela tá ali tentando aos pouquinhos e se desfazendo deles. Ela ficou com essa orientação. Então, para você ver o que você pode sair, né? Talvez você vai ter que assumir algum prejuízo aí de saída antecipada, não sei, vai ter que olhar a condição dos seus ativos e ver aonde que você consegue realocar de acordo com uma estratégia que faça sentido para você e que amenize essas perdas, que essa perda seja justificável, vamos dizer assim, que é algo que eu faço muito aqui na carteira dos clientes, de direcionar esse dinheiro para outros ativos que, enfim, com o tempo essa perda vai ser justificada, tá? Então é isso e não colocar mais, né? Se alguém te oferecer mais,
Não coloque mais. Você não precisa desse tipo de título, não é isso que vai resolver a sua vida. Não é esse 1% a mais, 2% a mais ao ano que vai fazer você, enfim, resolver a sua situação financeira. O que resolve a sua situação financeira é você guardar dinheiro com a maior frequência possível e investir decentemente, sem inventar grandes firulas. Outro recado importante que eu quero dar é para você que está assistindo esse vídeo e que pensa em ser um consultor de investimentos, pensa em trabalhar no mercado financeiro, mas trabalhar de maneira independente e sem conflitos de interesses, nesse modelo muito parecido aqui com o que eu trabalho. Ou se você é um assessor, não está muito satisfeito aí trabalhando dentro de uma instituição, né, quer trabalhar de um jeito aí que a sua filosofia de investimento seja mais respeitada, digamos assim, a gente está com a lista de espera para a segunda turma do nosso curso de formação de consultores de investimentos independentes, que é o Acelerador VM. A primeira turma foi finalizada agora em abril e foi maravilhoso. O pessoal saiu muito feliz, muito satisfeito. Eu estou muito orgulhosa de todos eles, porque conseguiram desembaralhar aquele nó ali, né, de como que eu conduzo o cliente, como que eu precifico, como que eu monto estratégia, como que eu sei o que eu tiro da carteira, o que eu boto na carteira. Isso tudo é o que a gente explica lá no curso. Então, se você tiver interesse para entrar, o link tá aqui embaixo, você pode clicar lá no botão. Tem a explicação de tudo o que a gente conversa sobre o curso e vai ter um botãozinho lá da lista de espera. O curso vai ser aberto no segundo semestre de 2026, mas a gente já está com a lista de espera aberta e em breve a gente vai te chamar para conversar sobre cronograma, valores, como que funciona, você tirar suas dúvidas, etc. Mas já pode colocar o seu nome lá, tá? Eu estou muito feliz com esse projeto. Eu espero que cada vez mais a gente consiga formar pessoas profissionais aí no mercado que consigam atender aos investidores sem esses conflitos, sem ficar entupindo a carteira de crítica e debênture, porque é necessário, porque sinceramente não há a menor necessidade disso. Então, se você tem interesse, é só clicar no link aqui embaixo. E eu comentei também que eu não gosto da ideia de fazer marcação a mercado com CRIs, CRAs e debêntures. Na verdade, eu nem gosto da ideia de marcação a mercado. Eu expliquei isso tudo nesse vídeo aqui do lado. Vai lá, assiste. Você vai sair, um expert nesse assunto e ninguém vai mais te enrolar sobre isso, tá bom? Muito obrigada por assistir até aqui e eu te vejo no próximo vídeo desse canal.